Madonna abriu o jogo sobre os bastidores do cancelamento de sua cinebiografia, revelando que o motivo principal foi a dificuldade de conciliar a grandiosidade de sua trajetória com as limitações orçamentárias. A artista, que participou ativamente da escrita do roteiro que teria Julia Garner como protagonista, explicou que chegou a buscar alternativas para viabilizar o projeto. Entre as tentativas, Madonna contou que cogitou realizar as gravações na Sérvia para reduzir custos, mas sentiu uma resistência por parte dos estúdios. Segundo ela, houve uma descrença em relação ao seu comprometimento. Uma das primeiras reações foi duvidarem que eu ficaria na Sérvia por mais de 4 dias. Eu respondi perguntando se eles tinham lido o roteiro. Minha vida inteira tem sido uma questão de sobrevivência. Não estou indo para lá de férias, relembrou a cantora. Diante do impasse, o filme acabou sendo engavetado, e Madonna chegou a receber uma proposta para transformar sua história em uma série da Netflix. No entanto, o processo se tornou um novo desafio. Ela explicou que não poderia usar o roteiro desenvolvido com a Universal, a menos que o recomprasse por um valor exorbitante, mesmo sendo a autora do texto. O caminho para a adaptação televisiva também provou ser complexo. A artista destacou que a dinâmica de uma série exige uma equipe de roteiristas e a figura de um showrunner com quem ela não conseguiu se alinhar. É um processo muito diferente. Eu pensava que ainda bem que tenho outro trabalho, porque preciso criar e fazer o que vim fazer neste mundo, concluiu. Quer saber tudo o que rola de mais quente na beleza, na moda, no entretenimento e na cultura sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal da Glamour no WhatsApp. É impressionante como, mesmo com décadas de uma carreira que desafiou todas as leis da gravidade do entretenimento, a Madonna ainda consiga nos surpreender com esses bastidores que parecem saídos de uma novela dramática de Hollywood. Quando a gente ouve sobre esse cancelamento da cinebiografia, é impossível não olhar para a figura da Madonna Louise Ciccone como essa entidade que, desde que saiu de Bay City, em Michigan, nos anos 70 com $35 no bolso e o sonho de ser bailarina em Nova York, nunca aceitou um não como resposta final. A trajetória dela é o próprio manual de sobrevivência na indústria cultural. Ela não foi apenas uma cantora que estourou com Holiday, ela foi a mulher que entendeu a imagem, a política, a religião e o sexo como ferramentas de marketing muito antes de qualquer algoritmo existir. Passamos pela fase punk dance do início dos anos 80, pela era da Like a Prayer que desafiou o Vaticano, pela ousadia visual de Sex, e por todas as transformações que a fizeram ser chamada de camaleão, embora, na verdade, ela sempre tenha sido a arquiteta da própria mudança. O que essa notícia traz à tona é o conflito clássico entre o gênio criativo, que vê a arte como uma extensão vital, e a burocracia dos estúdios, que vê o filme como uma planilha de custos. E aqui estamos falando de uma mulher que, nos anos 90, fundou sua própria empresa, a Maverick, e que sempre fez questão de ter o controle total das rédeas. Quando ela menciona a dificuldade de alinhar o roteiro com a Universal, a gente percebe o choque entre duas visões de mundo. A Madonna, que exige a grandiosidade de uma vida que mudou a cultura pop mundial, não consegue operar dentro das limitações de um orçamento que, para os executivos, é considerado arriscado. A escolha da Julia Garner para interpretá-la foi, inclusive, um movimento muito elogiado, justamente por trazer uma atriz que, assim como a Madonna, tem essa intensidade visceral e uma capacidade de transformação impressionante. A ideia de gravar na Sérvia para baratear custos é uma prova irônica de que, mesmo sendo uma das artistas mais ricas e influentes do planeta, ela ainda se vê na posição de ter que justificar seu esforço. Isso me lembra muito o temperamento dela durante a produção de documentários passados, como o famoso Na Cama com Madonna, onde ela já mostrava que não existe distância entre a vida pública e a privada, mas que essa exposição tem um preço e uma forma específica de ser contada. Essa história do roteiro, que ela mesma escreveu e que agora está preso num limbo jurídico por questões de direitos autorais com o estúdio, é uma metáfora poderosa sobre o poder. A Madonna, que sempre controlou a narrativa, vê-se agora na posição de ter que recomprar a própria história para poder contá-la em outro formato. E sendo muito sincero, eu particularmente acho que esse impasse diz muito sobre como a indústria atual tem medo de biografias que são autorais demais. Hoje em dia, Hollywood prefere fórmulas seguras, cinebiografias que seguem uma estrutura linear e confortável, e a Madonna nunca foi, em nenhum momento da sua vida, uma pessoa linear ou confortável. Se ela entregasse um filme medíocre, talvez já estivesse pronto, mas o fato de ela ter se recusado a ceder na visão artística mostra que, mesmo após 40 anos de estrada, ela ainda prefere o projeto engavetado do que uma versão diluída da sua própria existência.
Quando ela fala sobre a experiência frustrante com o formato de série na Netflix, o ponto da discórdia com a figura do showrunner é crucial. A Madonna é, por definição, o showrunner da própria vida. É muito difícil, para alguém que moldou a cultura pop do século XX, sentar em uma sala de roteiro e dividir o controle criativo com pessoas que talvez não tenham a mesma percepção sobre o que é ser uma estrela global. É uma colisão de egos, mas, sobretudo, é uma colisão de visões. Para ela, criar não é um trabalho, é uma necessidade de sobrevivência, como ela mesma disse. E isso me faz pensar sobre o quanto a nossa percepção sobre os ídolos é limitada. A gente consome o show, a coreografia, o figurino, mas esquece que por trás disso, existe uma mente estratégica que muitas vezes é impedida de produzir justamente porque entende demais do próprio negócio. Na minha visão, o cenário da televisão e do cinema hoje está muito mais preocupado em satisfazer métricas do que em entregar a essência de um artista. Se a Madonna não conseguiu viabilizar sua história, quem conseguirá? Isso levanta uma questão sobre a autonomia do artista na era das grandes plataformas. A gente vê artistas gigantes sendo podados pelo que os executivos chamam de viabilidade financeira. O que a gente perde com esse filme engavetado é a oportunidade de ver a história da música contada pelos olhos de quem, de fato, a transformou. Eu não acredito que esse seja o fim da linha para esse projeto, porque a Madonna já provou em diversas ocasiões que ela sempre encontra um caminho lateral. Quando ela não conseguiu o que queria na música, ela foi para o cinema em Evita e ganhou um Globo de Ouro. Quando ela não conseguiu espaço na mídia tradicional, ela abraçou a internet e o choque. Ela é, essencialmente, uma sobrevivente que não aceita o silêncio. Eu fico pensando no que ela deve ter sentido ao ser questionada se ficaria na Sérvia por mais de 4 dias. É quase uma ofensa a alguém que passou meses em turnês exaustivas, ensaiando até a exaustão, criando espetáculos como a Blonde Ambition ou a Confessions Tour, onde cada detalhe era milimetricamente pensado. Esse comentário dos estúdios reflete um preconceito velado contra a longevidade feminina na arte. Existe uma expectativa de que, a certa altura, a estrela deva se aposentar ou se tornar uma figura decorativa, e a Madonna, sendo quem é, continua sendo uma ameaça constante a esse status quo. Ela não quer apenas uma cinebiografia, ela quer um documento da sua luta. E convenhamos, uma história como a dela não pode ser contada de forma tímida. Se não for para ser grandioso, para ela talvez não valha a pena ser feito. Estamos falando de uma mulher que atravessou décadas, que sobreviveu à epidemia de AIDS perdendo amigos próximos e canalizando isso para sua arte, que enfrentou a crítica conservadora, que se reinventou como mãe, diretora, escritora e ícone da moda. Esse episódio do cancelamento da cinebiografia, longe de ser apenas uma fofoca de bastidores, é um retrato da resiliência dela. Ela prefere o atrito com os estúdios do que a submissão a um roteiro que não a representa fielmente. E essa postura é o que a mantém relevante até hoje. Muitas estrelas do passado aceitam qualquer projeto, qualquer documentário raso que as plataformas oferecem, mas a Madonna mantém um padrão de exigência que, por vezes, acaba sendo seu maior obstáculo. No fim das contas, a gente percebe que o verdadeiro drama aqui não é o filme que não aconteceu, mas a luta constante por soberania. O que a Madonna nos ensina, mesmo sem querer, é que o processo criativo é um campo de batalha. Ela não é apenas a cantora que canta Vogue, ela é uma força da natureza que exige que a sua narrativa seja respeitada. Se a Universal, ou qualquer outra produtora quiserem ter a Madonna na tela, terão que entender que ela não é uma funcionária, ela é a diretora da própria história. E se eles não entenderem isso, bom, a Madonna sempre provou que tem combustível de sobra para criar outra coisa, de uma forma que ninguém espera. É fascinante observar essa dinâmica porque ela nos lembra que, por mais que o tempo passe e as tecnologias mudem, o embate entre o gênio e a estrutura de poder permanece exatamente o mesmo. E no caso da Madonna, a gente já sabe quem costuma sair ganhando ou, pelo menos, quem nunca desiste de lutar pela própria verdade. O desfecho dessa história, seja qual for, certamente ainda vai surpreender muita gente, porque se tem algo que a carreira da Madonna nos ensinou, é que ela sempre tem uma carta na manga para quando o jogo parece estar perdido. E cá entre nós, é exatamente essa postura inabalável que faz dela a rainha que, mesmo sem um filme biográfico oficial, já escreveu sua história nos livros de cabeceira de várias gerações. É uma trajetória que, independentemente de telas, já está cravada na história e que, no fim, talvez nem precise de um estúdio para ser contada, porque a própria vida dela, com todos os seus altos e baixos, já é o roteiro mais cinematográfico que a gente poderia esperar. Tudo bem, gente?
Pense em um negócio que eu gosto, que é de postar notícia, mas outra coisa que eu amo é ver a repercussão, ver os comentários. Só que se ninguém comentar, não começa um debate. Eu acho legal esse debate. Até porque se você comentar, quando alguém comentar por cima ou der um like no seu comentário, você recebe lá a notificação. Alguém comentou, alguém curtiu o seu comentário. E eu vou ficar muito feliz. Se você chegou até aqui é porque você gostou da notícia, você estava procurando e você encontrou. Dá trabalho criar um canal e manter ele atualizado. Então tem notícia daqui a pouco. Tem notícia amanhã o dia inteiro. Tem notícia em 2026 todinho que eu vou deixar você atualizado. Melhor do que muito canal que não ensina é nada. E informação, gente, informação é tudo, se manter atualizado. Comenta aí para você ver se eu não te respondo.